Faz amanhã 2 anos que eclodiu em Portugal o terceiro grande movimento militar depois do 25 de Abril. Desencadeado a partir da base de paraquedistas em Tancos, ficou conhecido como o golpe do 25 de Novembro. Boa tarde, estamos juntos hoje para um especial Liberais à Margem 25 de Novembro, a data que apenas os liberais festejam com a mesma efusividade com que festejam o 25 de Abril. Convosco, Mauro Santos e Lina Colacova. Vamos iniciar a nossa discussão pelas primeiras eleições para a Assembleia Constituinte que ocorreram a 25 de Abril de 1975, um ano após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Lina, foram umas eleições que, ao que parece, não confirmaram o que alguns esperavam e, por outro lado, desencadearam depois um conjunto de acontecimentos e de acelerar de alguns processos. Sem dúvida, exatamente um ano após a Revolução de 25 de Abril, realizaram-se então as eleições para a primeira Constituinte e foram as eleições mais concorridas e mais participadas da história da democracia portuguesa, com 91% de participação. E o PCP e vários partidos de extrema-esquerda nestas eleições reivindicavam a foice e o martelo, houve toda esta guerra de símbolos, mas foi uma grande surpresa para eles ver que o PS ganhou de uma forma decisiva com 37,9% dos votos. Em segundo lugar ficou o PPD, com 26,4%, e o PCP só conseguiu obter 12%. Aqui ainda temos um CDS com 7,61 e depois os restantes partidos de esquerda, como o MDP, que teve 4,14, ainda elegeu deputados, e os restantes, a UDP e a ADIM, a elegerem apenas um deputado. Efetivamente, este resultado acho que é totalmente contrário ao que o PCP esperava, não é? Julgava-se como o grande herdeiro da liberdade, ou pelo menos da interpretação que o PCP tem da liberdade, que é algo muito diferente do que hoje, ou do que nós que acreditamos no liberalismo e na democracia liberal revemos como liberdade. E nesse sentido o PCP sentiu-se nitidamente traído naquilo que era o processo que achava que o 25 de Abril de 74 deveria desencadear. Estas eleições depois começam a desencadear um conjunto de manobras e de acelerar de algumas tensões que levam a um controle mais agressivo de órgãos de comunicação social, a um acelerar de expropriações, onde até já os pequenos empresários... Houve expropriações de barbearias na altura. Sim. Porque eram propriedades de bancos via modelo de hipoteca, salvo seja. E este acelerar e esta tensão promove aqui, de alguma maneira, um ressentimento grande por parte do PCP e de toda aquela gente do PREC, do organismo do Conselho da Revolução, e começa nitidamente a criar-se um país de grandes tensões, e essas tensões foram crescendo até pontos muito, muito extremados. Até dividirmos o Portugal em dois, não é? Ali de Rio Maior para cima e de Rio Maior para baixo. Sim, a grande história das mocas de Rio Maior, não é? Que são um artigo quase histórico, a moca de Rio Maior enquanto artigo contra-revolucionário, digamos assim. Mas essa divisão do país ao meio tem depois todo um conjunto de enquadramentos. Tínhamos um Portugal a sul muito assente no latifúndio. Sim. Pelo tipo de cultura que se consegue fazer no Alentejo, a exploração sobretudo de cereais, que obriga para que seja rentável a grandes propriedades. E no norte vivíamos muito do minifúndio, do pequeno proprietário que tinha o seu pouco bocado de terra e conseguia daí extrair rendimento, e é isto que cria verdadeiramente uma grande tensão. Há uma noção diferente do direito de propriedade privada quando a propriedade é a minha. Sim. Isto faz pouco lembrar uma anedota que eu ouvi algumas vezes, que é: entrevista um senhor na rua, por acaso até um senhor no Brasil, que está a ser entrevistado na rua e que lhe perguntam se ele era a favor de se expropriar os grandes imóveis, e ele era a favor. Então quem tem uma casa grande pode dar. Então e quem tem 2 carros? Então quem tem 2 carros deve dar um, e coisa. Então e quem tem 2 galinhas? Não, quem tem 2 galinhas não, porque eu tenho. E é um pouco esta lógica.
Mas este acelerar destas tensões produz aqui nitidamente uma cisão social grande. Sim. E aqui temos que, eu enquanto liberal estou nos antípodas do que é o socialismo, mas agradeço ainda hoje a Mário Soares o grande tampão que conseguiu ser à esquerda radical não democrática. É Sim. graças a Mário Soares que conseguimos hoje, graças depois também aqui aos capitães no 25 de novembro, mas a nível público e de apoio popular, devemos muito a Mário Soares o facto de não termos caminhado para um modelo de sociedade não democrática. Sem dúvida, foi uma figura decisiva. Aqui, com a Lei 406A, que fixava as normas de expropriação dos terrenos, começou a haver algum desagrado por parte dos agricultores. E aqui o Rio Maior e os agricultores de Rio Maior tiveram um papel muito importante no desenrolar dos acontecimentos. A 13 de julho foram defender o Grêmio de Lavoura, em Rio Maior, e a partir daí começam os ataques às sedes do PCP um pouco por todo o norte. Sendo que ali na zona de Rio Maior passou a ser uma fronteira que protegia tudo o que era para cima. A partir daí nós vemos como os agricultores, e não só, também a Igreja também contribuiu bastante, começam-se a juntar para fazer essa resistência. Por outro lado, a Sul tinhas um acelerado de expropriações e tinhas sobretudo uma grande tomada do espaço estudantil e da comunicação social na região de Lisboa. Sim. Que eram onde estavam as coisas e nitidamente o corpo estudantil era quase um braço armado civil do PCP em alguns pontos. Este acelerar depois desencadeia-se também aqui com uma fantástica entrevista de Oriana Fallaci a Álvaro Cunhal, e eu gostaria de dispor aqui sobretudo uma parte que demonstra muito bem aquilo que era a visão de Álvaro Cunhal e do PCP relativamente a um modelo de democracia que Portugal deveria seguir. E a Oriana Fallaci pergunta-lhe: mas que diabo entende você por democracia? E isto é uma pergunta que devemos ainda hoje poder fazer ao Paulo Raimundo. Sim. Não é sem dúvida alguma ao mesmo que entendem vocês os pluralistas. Bem, desde logo, democracia sem pluralismo deve ser uma coisa um bocado estranha, mas... E continua: democracia para mim significa liquidar o capitalismo e os monopólios. E acrescento: não existe hoje em Portugal a menor possibilidade de uma democracia como as da Europa Ocidental. E quando digo hoje, quer dizer nunca mais. Nitidamente, o 25 de novembro foi a barreira que impediu que a visão de pessoas como Álvaro Cunhal, como Otto Saraiva de Carvalho, como Ana Gomes, que era esta visão de uma democracia diferente, de uma democracia pluralista, seja lá isso... Que democracia parece ser só de nome, não é? Exatamente. Conseguisse ser implementada em Portugal. Sem dúvida. Essa entrevista de junho está cheia, mesmo repleta de pérolas que transparecem muito bem aquilo que era a visão do Álvaro Cunhal para Portugal, e mesmo quando se fala da questão das leis e daquilo e das eleições, não é? Que foram inequívocas em termos de resultados, ele responde que não, a mim não interessa nada as eleições. Se pensa que o PS com os seus 40% de votos e o PPD com os seus 27% constituem a maioria, está completamente errado. Portanto, ele não queria mesmo garantir que houvesse um Parlamento em Portugal e queria seguir os moldes da democracia popular que nós também, noutras geografias, já sabemos no que é que resulta. Democracia popular que, na verdade... Que nada tem de democracia e que nada tem de popular. Exatamente. Basicamente, não existe aqui uma dimensão nem de interação do povo, nem de visão democrática. Não é estas democracias de partido único são tudo menos democracias. Exatamente, e ele diz ainda: você fala de leis que é necessário respeitar, mas num processo revolucionário as leis fazem-se, não se respeitam, compreendeu? Ou seja, toda essa agressividade e transparência, eu acho que depois eles até inclusive tentaram desmentir esta entrevista, mas a Oriana Fallaci tinha provas, mas tudo isto foi transparente e claro em relação àquilo que era a visão. E ainda assim, se calhar, o PCP consegue manter algum apoio social, porque também na altura havia muita gente que não sabia ler e provavelmente não pôde ler a entrevista. Há o debate Álvaro Cunhal-Mário Soares,
Sim, todo o clima político vivido do PREC e mais a entrevista conduziu a esse grande debate. E esse debate, Álvaro Cunhal, Mário Soares, que tem o famoso olho que não, quando Álvaro Cunhal é exposto a isto por Mário Soares, na altura em que efetivamente toda a gente via televisão, só havia um canal de televisão, e acho que essa entrevista foi importantíssima na altura em que aconteceu. Ela acontece já em novembro de 75 e provavelmente acelera aqui alguns receios da população que assistiu a este Foi uma debate. entrevista muito longa, 3 horas, 40 minutos e 57 segundos, se a memória não me falha, mas foi muito importante para tentar contrapor exatamente. E aqui, mais uma vez, o meu obrigado a Mário Soares, de um PS que era, na altura, um partido socialista centrado e europeu. Considerando o papel do PS em tudo aquilo que foi 25 de novembro, porquê é que nós não celebramos 25 de novembro e porquê é que o PS tenta se afastar de quaisquer memórias, celebrações do dia? Eu vejo isso mais fora do espectro ideológico relativamente a António Costa. Acho que é taticismo político e a necessidade da esquerda, como teve em 2015. Relativamente a outras figuras que neste momento pululam o Partido Socialista, como são o caso de Pedro Nuno Santos, o Tiago Barbosa Ribeiro, que veio do Bloco de Esquerda, etc. Efetivamente, não sei até que ponto estes também não se sentem desconfortáveis com o 25 de novembro e com o legado de Mário Soares. E é isto em que se transformou o Partido Socialista. Basicamente, é um partido que, à data de hoje, eu não consigo ver como um Partido Socialista europeu e suficientemente aberto ao crescimento, a uma visão cosmopolita da vida. Vejo um PS que, em Portugal, teve uma viragem de tal forma à esquerda que renega o grande trabalho de tampão que o PS fez à esquerda radical. Achas que pós-geringonça para eles é mais difícil trazer esta festa novamente para não tocar em feridas do PCP? Provavelmente sim, porque eu não vejo como possível que o PS dos anos 90 abrisse a porta a esta negociação. E como é óbvio, todas as ações que tu tens, num determinado momento, acabam por ficar coladas a ti, não é? Isto é o que é. E o PS deixou que ficasse colado a ele essa responsabilidade de abrir a porta ao arco de governação de partidos com visões não democráticas, anti-NATO, anti-União Europeia, anti-Euro. Quer dizer, a maneira como se normalizou e como o Partido Socialista contribuiu para normalizar visões não democráticas no espaço político português é tão gravoso como alguém abrir a porta a um partido como o Chega. Sim, os partidos que estão a tentar fazer jus à data é o PSD, que não esteve nas primeiras fileiras dos acontecimentos, e a Iniciativa Liberal. Sim, a Iniciativa Liberal, que nitidamente é um partido jovem, mas que, no seu âmago, entende a celebração das duas datas com igual importância. Ou seja, 25 de Abril, de uma importância tremenda. Acabámos com um modelo não democrático, ditatorial, mas que depois, neste período até 25 de Novembro, e ainda depois, mas o 25 de Novembro é aqui uma data tampão, se viu novamente essa liberdade ameaçada. Sim, foi 25 de Novembro que permitiu resgatar o 25 de Abril, porque foi um ano e meio muito, muito intenso e corríamos o risco de ir parar do modelo autoritário para outro. Sim, basicamente. E esta necessidade de consolidar Portugal como é que lhe chamava o Álvaro Cunhal? Vocês, os pluralistas. E não há nada que agrade mais a um liberal do que o pluralismo. A discussão, a diferença, a necessidade de conhecer o novo é algo que a um liberal deve sempre dar um grande prazer, até na discussão mais intensa com quem discordamos. Foi, efetivamente, o 25 de Novembro que permitiu que este pluralismo em que vivemos, e nós, liberais, que somos efetivamente um partido minoritário e com uma representação pequena, podemos ter voz, podemos influenciar, podemos discutir, podemos apresentar. E se o PCP tivesse sido poder, não sei se ainda hoje o poderíamos ter feito.
com certeza, historicamente, provavelmente a partir da queda do Muro de Berlim e do desmoronar da Cortina de Ferro, depois teríamos feito o nosso caminho, mas felizmente conseguimos não hipotecar também a vida dos nossos pais, que seria, certo, para a nossa faixa etária, seria a vida dos meus pais, que não foi hipotecada graças ao 25 de novembro. Sem dúvida. Eu acho que, e nós agora estando nas vésperas dos 50 anos do 25 de Abril, eu acho que é imperdoável deixarmos passar em branco a data de 25 de Novembro por toda a importância que teve e por todas as liberdades que o povo conseguiu ganhar a partir daí. Foi um ano e meio muito atribulado, com uma escalada gradual, mas que houve claramente uma tentativa de tomada de poder. E nós não podemos dizer que foi algo que ficou no passado, dentro desses 18 meses, porque ainda hoje, no Jornal do Avante, nós vemos artigos, inúmeros artigos, a serem publicados a criticar o 25 de Novembro e em quase todos eles é acrescentada uma frase do Álvaro Cunhal a dizer 25 de Novembro foi um golpe militar inserido no processo contra-revolucionário. Foi uma revolução, uma contra-revolução, digamos, mais violenta 25 de Abril, não é? Porque houve mortos. 3 mortos. Exatamente, 25 de Abril não. E eu acho que é um desrespeito tremendo deixarmos esquecer aquilo que foi a luta pela liberdade, ou pelo menos a consolidação da liberdade que se conseguiu a 25 de Abril de 74. Eu entendo a tentativa de negação da importância do 25 de Novembro por parte do PCP, porque, como é óbvio, impediu aquilo que era a visão que o PCP tem de sociedade e a construção de sociedade que o PCP queria criar, e entendo o PCP vive em negação constante, quer dizer, há pessoas do PCP que dizem que esta entrevista da Oriana Fallaci ainda é falsa. Sim. Pronto, o PCP vive num modelo de negação e eu compreendo e aceito esta negação que o PCP faz do 25 de Novembro. Vê-la a ser feita por democratas que contribuíram historicamente para que o 25 de Novembro se fizesse e para que o meu país não tivesse que viver provavelmente uma década e meia ou 2 à sombra da Cortina de Ferro, não consigo aceitar. Sem dúvida. E eu, hoje, também um pouco nesta lógica do 25 de Novembro e da importância do PS ou da negação que o PS faz a reconhecer o 25 de Novembro como data fundadora de uma democracia plural e liberal em Portugal, trago hoje Isto é uma vergonha. Vamos a Isto é uma vergonha desta semana, então? Uma palavra: vergonha! Este processo de eleições internas no Partido Socialista tem sido muito curioso. Eu sou alguém que tem atividade política desde 2020 enquanto membro da Iniciativa Liberal. Já com 35 anos foi na altura em que cheguei à vida política ativa. E chego com 35 anos porquê? Primeiro, porque durante estes anos todos nunca vi um projeto político em que me reviso. Sou um liberal, ponto. E depois porque acredito que o exercício da atividade política deve ser feito em plena liberdade. E chego à vida política ativa com 35 anos, uma vida profissional consolidada e livre das amarras da necessidade de me inserir numa estrutura partidária. Ponto. E depois vejo as eleições internas do PS. E o que é que eu vejo? Vejo que, de repente, aqueles que rasgaram as vestes relativamente a um modelo de geringonça, a prestar agora apoio ao possível líder do Partido Socialista, que mais facilmente voltará a montar um modelo de geringonça. Sem dúvida. Eu vejo Francisco Assis, o homem contra a geringonça, que a geringonça era uma vergonha, que era o abrir da porta do espaço democrático a uma extrema-esquerda, neste momento, até foi ao Darwin, não sei se tem alguma coisa a ver com a necessidade de desenvolvimento do ser humano, mas de repente abre portas a Pedro Nuno Santos, como se Pedro Nuno Santos se tivesse tornado um moderado quando foi era ele a cola da geringonça. E ainda hoje em dia não se opõe. Nitidamente, já disse que vê essa porta como uma possibilidade. Vejo Álvaro Beleza a almoçar no Hospital de Santa Maria com Pedro Nuno Santos. Teria sido útil que Álvaro Beleza tivesse aproveitado para dar uma volta pelo Hospital de Santa Maria com Pedro Nuno Santos para lhe mostrar o que é que foram os efeitos da geringonça no Serviço Nacional de Saúde. Mas Álvaro Beleza também a validar Pedro Nuno Santos
porque é um homem com carisma. Provavelmente o primeiro-ministro com maior carisma que eu me lembro, enquanto cidadão já adulto e com memória, foi José Sócrates. Não correu bem. Eu prefiro a competência e a seriedade ao carisma. E ontem vejo Sérgio Sousa Pinto, que durante muito tempo, primeiro, não se colou à geringonça e depois sempre achou que era necessária uma visão liberal e de mercado para Portugal, a apelidar a iniciativa liberal de radical. O mesmo Sérgio Sousa Pinto, que em debate com Daniel Oliveira apelidou um bloco de esquerda de um partido que usa a amálgama como modelo troglodita de debate, ou que se referiu ao LIVRE como os malucos que impedem que se trabalhe na Câmara Municipal de Lisboa. E eu pergunto ao Sérgio Sousa Pinto o que é que mudou de tão drástico no país para que, de repente, quer os malucos, quer os trogloditas possam ser boa companhia. Com esta, despedimos-nos. Muito obrigada. Não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais e seguir. Obrigado.